O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, já tem 2 finais de semana que eu tenho explicado este texto do capítulo 6 do Evangelho de São João, mas tenho feito ele, vamos dizer assim, colocando sempre dentro do contexto, porque este discurso que Jesus faz, na verdade, não começa com o discurso, nós começamos lá atrás com a multiplicação dos pães, né? Mas a multiplicação dos pães e o discurso que Jesus faz, né? Eles são muito importantes para nós entendermos a celebração da Eucaristia, da Santa Missa que nós estamos fazendo. Eu tinha previsto explicar nesses 4 finais de semana estes textos, o que incluiria o próximo domingo. Mas esta semana, preparando a homilia e olhando os textos, né, eu me dei conta que no domingo que vem nós vamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora, ou seja, nós não vamos ler o texto de João 6. Por isso, eu vou antecipar um pouquinho e vou concluir a explicação deste texto hoje, nesta homilia. Então, nós colocamos na semana passada, nas duas semanas passadas, os fundamentos relacionados à expectativa do povo de Israel. Então, eu falei da Páscoa judaica, sobretudo com a centralidade do Cordeiro, né? E depois, na semana passada, tratei sobre o maná, né? Falei da importância do maná e a expectativa também que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha deste novo Messias, que seria o novo Moisés, e que daria um novo maná para o caminho de libertação do povo de Israel. E o texto de hoje gira em torno, de novo, da ideia do pão do céu. Só que no final, Jesus faz uma afirmação que é aquela mais importante para a gente fazer a passagem daquilo que a gente havia dito para a celebração da Eucaristia, da Santa Missa. Jesus termina este trecho
do seu discurso, dizendo, né? Eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, ou que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Né? Então Jesus de novo faz uma afirmação no presente, eu havia dito isso, né? Uma afirmação de eu sou o pão vivo descido do céu, mas ele fala de um pão que ele vai dar. Né? Então o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Com essa afirmação, eu já tinha dito também na semana passada, Jesus ele liga o que estava previsto no Antigo Testamento para o povo de Israel com o presente, porque ele já diz, eu sou o pão da vida, mas ele projeta para o futuro, para aquele pão que ele deveria dar, que na verdade ele cumpriu essa sua promessa na última ceia. Então, como Jesus prometeu dar um pão, que seria a sua carne para a salvação do mundo, esta promessa ele cumpriu na última Páscoa que ele celebrou com seus apóstolos. Então, eu disse lá na minha primeira homilia, há 3 finais de semana atrás, que a multiplicação dos pães e o discurso que nós estamos lendo, eles são parte da primeira Páscoa que Jesus celebrou com seus apóstolos. Então, Jesus celebrou 3 Páscoas com eles. Na terceira, na última Páscoa, é que ele institui o sacramento da Eucaristia. E é nesta Páscoa, nesta última, que ele cumpre a sua promessa de nos dar o pão que seria a sua carne. Só que para a gente entender bem isso, a gente tem que voltar a pensar um pouquinho na ceia pascal. Né? Então eu disse para vocês que a Páscoa judaica começa com a libertação do Egito. E aí espero que vocês se lembrem, quem não estava aqui há 3 finais de semana, sugiro voltar lá no YouTube, ver a minha homilia, ouvir a minha homilia. Então eu disse que lá matava-se o cordeiro, passava-se o sangue nos umbrais das portas e depois eles comiam o cordeiro. Né? A partir daquela Páscoa, todos os anos os judeus passaram a celebrar uma Páscoa. Só que o que aconteceu ao longo do tempo? Eles foram desenvolvendo um rito próprio para a celebração da Páscoa. Como no nosso caso da Santa Missa, ao longo dos séculos nós fomos desenvolvendo esses ritos também que fazem parte da Santa Missa. Né? Quando Jesus celebrou a Páscoa com seus apóstolos, o rito já estava bem consolidado, que é mais ou menos o mesmo que se celebra hoje. E na Páscoa dos judeus, ou melhor dizendo, a Páscoa dos judeus, a ceia pascal dos judeus, ela é celebrada em torno de 4 cálices. Então, são 4 cálices de vinho misturado com água e que marca 4 momentos da ceia judaica, ou da ceia pascual judaica. No primeiro cálice, o que acontece ele diz assim, derrama-se ou deita-se o primeiro cálice, se coloca o vinho no cálice e um pouquinho de água. Então tinha o primeiro cálice que fazia parte da introdução da ceia pascal. Então se colocava o cálice no vinho, um pouquinho de água, e aí o pai da casa, o chefe da família, fazia umas orações, umas bênçãos e se trazia a comida, que era fundamentalmente ervas amargas, o cordeiro pascal, que já havia sido sacrificado no templo, e pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Tudo era colocado na mesa, com molhos e etc. E o pai da casa começava, vamos dizer assim, a comer, vou colocar entre aspas, os aperitivos, que consistiam fundamentalmente de ervas molhadas em molho, ervas amargas, para lembrar o tempo amargo do povo de Israel lá no Egito. Depois desse, vamos dizer, esse momento introdutório, se colocava um segundo cálice com vinho com um pouquinho de água. E naquele momento, o filho mais velho daquela família, perguntava para o pai assim, pai, por que essa noite é diferente? Isto era um rito, né? Se vocês depois prestarem atenção, a gente faz isso também na celebração da Páscoa, na vigília pascal nós fazemos isto, né? Então, um filho perguntava, pai, por que essa noite é diferente? Aí passava-se para o segundo momento da Páscoa, a partir do segundo cálice, em que o pai da família, usando os textos bíblicos, relembrava aquela primeira Páscoa e explicava o significado da comida que tinha, do cordeiro, dos pães ázimos e das ervas amargas. Isto era o segundo momento. Depois ele colocava um terceiro cálice com vinho, que era chamado o cálice da bênção, e aí ele abençoava tudo, e aí eles passavam a comer o cordeiro pascal. Ou seja, este era o momento ápice para o povo judeu. O cordeiro havia sido sacrificado, agora eles estavam comendo o cordeiro. Né? Então,
esses 3 momentos, assim, eles eram propriamente de refeição, né? Depois, no final, para a conclusão, tinha um 4º cálice, eles colocavam, o chefe da casa colocava vinho, colocava um pouquinho de água e cantava vários salmos e terminava tomando o cálice, o último cálice, o 4º cálice, e aí estava concluída a Páscoa dos judeus. Se a gente pega os 4 evangelhos, se a gente pega os textos das cartas de São Paulo, que também nos explica esta Páscoa, nós vamos ver que Jesus foi seguindo o rito como normalmente. Quando chegou no 3º cálice, que seria o cálice chamado cálice da bênção, né, e que depois dele se deveria comer o cordeiro, Jesus faz uma espécie de mudança, porque ele deixa aquele cordeiro pascal de lado, e aí ele vai dizer, tomando o cálice e tomando o pão, né, porque tinha os pães ázimos. E naquele momento é que ele vai instituir a Eucaristia. Ele vai dizer, isto é o meu corpo que é dado por vós. E depois vai pegar o cálice com vinho, que é o cálice da bênção, e vai dizer, esse é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Ou seja, nesse momento propriamente, Jesus está cumprindo a sua promessa. Só que ao deixar o cordeiro de lado, na verdade, ele está se colocando no lugar do cordeiro. Por quê? Porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento ele está se dando como cordeiro pascal para que as pessoas possam comer. Eu acabei de falar, né, que o cordeiro ele era sacrificado, depois ele era comido. E nesse momento o que Jesus faz? Jesus está dando o seu corpo para comer. Ou seja, está oferecendo o cordeiro para aquela família. Ele é como pai de família. Só que ao invés de oferecer um cordeiro ou a sua carne no sentido literal, ele está oferecendo-se através do pão da vida, ou seja, através do pão ázimo, que na verdade é o maná, né? É o cumprimento da promessa do maná. Então, o que na verdade Jesus está fazendo, né? Ou naquele momento, o que está acontecendo? Né? Na verdade, naquele momento o que está acontecendo é que Jesus está cumprindo todas as promessas e as expectativas do Antigo Testamento. Eu não vou falar tudo porque seria longo demais, mas é bom lembrar que no Antigo Testamento o povo de Israel estava esperando uma nova Páscoa, com um novo Cordeiro, celebrada pelo novo Moisés ou pelo Messias, o novo Messias, podemos dizer assim, e um novo maná. Né? E nesse momento da Páscoa judaica, ou a última Páscoa que Jesus celebra com seus apóstolos, ele está cumprindo todas essas coisas. Ou seja, para um judeu que entendia muito bem todos aqueles ritos e que sabia muito bem de todas essas expectativas do povo de Israel, eles estavam entendendo bem que Jesus estava dizendo de uma outra maneira que ele realmente era o novo Moisés, que ele realmente era o Messias e que ele estava celebrando a Páscoa definitiva, que na verdade era a celebração da nova e eterna aliança e aquela verdadeira Páscoa da redenção. Por isso, aquilo que nós celebramos, na verdade, ou que Jesus celebrou na última ceia, que foi a entrega de si mesmo como Cordeiro Pascal, cumpre essas expectativas de uma maneira, claro, diferente, sacramental, porque não é que Jesus dá um pedacinho do seu corpo para que as pessoas comam. E isto, além de, vamos dizer assim, cumprir as expectativas do povo de Israel, isto marca fundamentalmente a vida da igreja, porque a partir desse momento em diante, se a gente for ler os textos, seja dos Atos dos Apóstolos, das cartas de São Paulo, e depois toda a história da igreja, a gente vai ver que a igreja passa a repetir esses gestos de Jesus por causa de um mandato dele mesmo. Ele diz, né, fazer isto em memória de mim. E o que o povo cristão, né, os cristãos inicialmente começaram a fazer? Repetir constantemente aquele gesto. Por quê? Porque também o povo havia não só compreendido no sentido intelectual, mas por sua fé, haviam aderido profundamente àquilo que Jesus lhes havia dado naquela celebração, que era o seu corpo e o seu sangue. Por isso, o que nós celebramos na Santa Missa, que na verdade é uma memória, né? Uma memória daquilo que Jesus fez na última ceia, mas eu já expliquei isso aqui também, memória no sentido judaico, né? Não só simplesmente de uma recordação assim, intelectual dos fatos passados, mas memórias como atualização. O que nós estamos fazendo aqui é atualizar aquilo que Jesus celebrou na última ceia. Ou seja, sobre o altar nós temos de novo os pães ázimos,
o cálice com vinho que se coloca água dentro, que na verdade é o cálice da bênção, né? E através deste cálice com vinho e destes pães ázimos, a igreja está nos dando o cordeiro pascal. Por isso que antes da comunhão, o padre levanta o corpo de Cristo e diz para nós: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque agora nós vamos passar para o banquete que conclui a Páscoa para nós, né? E por isso, aqui o que nós estamos celebrando, e isto é, vamos dizer assim, o ponto mais alto, né, que eu queria dizer, o que na verdade nós estamos celebrando é justamente esta presença de Jesus Cristo no nosso meio, através dos sinais sacramentais, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E por isso, a celebração da Páscoa não é só um rito comemorativo ou no sentido de fazer memória intelectual. O que nós estamos fazendo aqui é atualizar este grandíssimo mistério de Jesus que se oferece a nós através da Eucaristia, oferecendo-nos o seu corpo e o seu sangue, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui, eu gostaria muito que nós pensássemos sobre isto, né? Eu tenho insistido muito para que a gente tome muito cuidado para não sermos cristãos simplesmente assim que repetem tradições ou que fazem por hábito certas coisas. Nós estamos aqui para manifestar a nossa fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. E fé em Jesus Cristo de que maneira? Presente no sacramento da Eucaristia. Estamos aqui porque cremos que sobre o altar nós temos o corpo e o sangue de Cristo. Estamos aqui porque queremos também, como o povo de Israel, comer desta Páscoa. Queremos comer do Cordeiro Pascal. Queremos celebrar e nos alimentar desse Cordeiro para celebrar a nossa Páscoa, a nossa redenção, a Páscoa definitiva. E se cremos que Jesus é o Filho de Deus encarnado, e cremos nisto, porque isso é a fé da igreja, e se nós cremos que ele está presente nesse altar através dos sinais sacramentais, ou seja, através das espécies do pão e do vinho, então a atitude mais justa da nossa parte é aquela da adoração. Por isso que eu já falei aqui outras vezes, quem crê na presença real de Jesus na Eucaristia, cai de joelhos, né? Como fizeram tantos outros na história. Aqueles homens e mulheres que se encontravam com Jesus, né? Quando reconheciam que ele era o Filho de Deus, então que caíam de joelhos e meu Senhor e meu Deus. Por isso que na hora da consagração, quando o padre estende a mão para pedir que o Espírito Santo venha mudar o pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo, né? O que nós fazemos ao tocar a sineta? O toque do sino é para nos lembrar do que estava acontecendo, do que está acontecendo. Todos nós nos ajoelhamos, porque reconhecemos que agora diante de nós está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso também nós deveríamos desejar, como desejava qualquer bom judeu, né? Desejar comer do Cordeiro Pascal. E por isso deveríamos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance, e tudo que está ao nosso alcance, para tirarmos todos os obstáculos que nos impedem de nos aproximar desse sacramento e de poder comer do Cordeiro da Páscoa. Ou seja, de comer esse Cordeiro Pascal, que é, vamos dizer assim, o alimento da nossa salvação, né? E é muito bonito o texto hoje que nós lemos do livro dos Reis, né? Que é a história do profeta Elias. Ele estava fugindo da perseguição e entra deserto adentro e pede a morte para si. Num determinado momento, um anjo toca em Elias, diz: levanta e come, porque o caminho é longo, né? E aqui, isto é a imagem do caminho de cada um de nós cristãos. O nosso caminho de conversão, nosso caminho de salvação que dura a vida toda, né? É longo, e por isso precisamos nos alimentar deste Cordeiro, né? Precisamos comer do pão da vida para termos forças para caminhar. Eu queria concluir essa homilia. Este mês nós estamos celebrando as vocações, né? E hoje é Dia dos Pais. E com essa celebração, nós vamos abrir no Brasil a celebração da Semana da Família, né? Então, temos, vamos dizer assim, uma dupla razão celebrativa dentro do mês das vocações. Em primeiro lugar, queremos celebrar a vocação ao matrimônio, que é a vocação da grande maioria de vocês, do povo de Deus. A grande maioria de nós somos, vocês, né? Eu não, né? Foram chamados
a constituírem uma família, um núcleo familiar, e daqui nascerem os filhos. Então, esta é uma vocação muito particular. E por que queria colocar tanto em evidência isso hoje? Porque, pouco a pouco, e a gente está experimentando isto, o mundo se torna sempre mais resistente à fé cristã, ao anúncio do Evangelho. E também, por uma razão bastante óbvia, nós, os padres, a nossa vocação ao sacerdócio, ela não consegue alcançar a maioria das pessoas. O padre que normalmente desenvolve a sua vocação, o seu trabalho dentro da paróquia, dentro da igreja, acolhe aqueles que estão vindo. Mas a nossa vocação, que nós celebramos no domingo passado, é justamente alimentar vocês com este pão da vida, para que vocês, que são a grande maioria e que estão espalhados no mundo, aqui tem gente que é médico, que é advogado, que trabalha numa empresa, que vai à farmácia, que vai à panificadora, então vocês estão inseridos nesta realidade. E por isso as famílias e a vocação dos leigos têm esta missão particular de penetrar o mundo e de santificar o mundo. Claro, vocês colaboram na vida da comunidade, ajudam nos diversos ministérios e trabalhos pastorais, mas a primeira e mais importante vocação de vocês é essa da santificação da realidade temporal. Por isso, ao meu ver, e não é só meu, eu tenho pessoalmente profunda convicção de que todo trabalho missionário, ou aquilo que o Papa Francisco está chamando de igreja em saída, ou seja, a igreja que vai para além dessas paredes, esta grande responsabilidade é de vocês, porque são vocês que estão inseridos no mundo. Então vamos dizer assim, metaforicamente, o mundo não vem até a igreja, mas vocês que são a igreja vão até o mundo, ou seja, vão ao encontro de todas essas realidades para lá, através do próprio testemunho e também da palavra, querem santificar e anunciar o Evangelho nessas realidades. E particularmente hoje, dentro desta vocação à vida matrimonial, nós celebramos o Dia dos Pais. E aqui também eu queria dizer, ainda que seja de uma maneira muito simples, uma palavra. Infelizmente, por diversas razões, a figura paterna está sendo pouco a pouco obscurecida, por diversas razões que eu não tenho condições de explicar aqui. Mas há, inclusive, um movimento bem orquestrado para colocar sob suspeita a figura masculina e depois também a figura paterna. A gente pode dizer que a gente vive, sob certo aspecto, uma crise de paternidade no mundo. E eu queria dizer a vocês que são pais, ou aqueles que um dia serão, que nós somos muito gratos a vocês. E agradecemos a Deus, que é o nosso Pai, que através de vocês também nos ajuda a entender o que significa paternidade. E se de um lado eu queria parabenizá-los por esse dia, de outro eu também queria dizer da importância capital de vocês na história do mundo e da história da igreja também. Eu não fiquei dando todos os detalhes, mas na ceia pascal quem presidia era o pai, o pai de família. E por isso aqui a gente vê assim qual é a importância, inclusive para a transmissão da fé da figura dos pais. Por isso, não deixem, pelo amor de Deus, este mundo acreditar, ou fazer vocês acreditarem que vocês são secundários na história da humanidade das nossas famílias. Não são. Vocês, pais, têm um papel muito importante e capital. E a presença de vocês no nosso meio é um esteio para a construção das nossas famílias, da igreja e também da humanidade. Por isso, vocês que são pais e serão um dia, muito importante que cada um assuma bem a sua missão e desenvolva bem essa missão para o bem da igreja e para o bem também da humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.